Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante. Falaremos sobre a busca e a vivência de um caminho mais profundo para a vida, que vai além do material e do racional, ligado às conexões do ser humano com algo maior, que pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser o próprio interior de cada um, ou a própria natureza. Para isso vamos falar com Marcos Cubo. Marcos é um buscador da existência. Vamos falar sobre a espiritualidade. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Gil, estar aqui na TV Cidade. Um abraço para todos os nossos amigos que vão acompanhar essa conversa, um bate-papo, né? Eu costumo dizer que todos nós somos estudiosos, né? A gente busca cada vez mais se descobrir, né? E eu acho que a conversa de hoje seja uma descoberta, tanto para mim quanto para você, trocando essas experiências. Marcos, de que forma você integra a espiritualidade no cotidiano? A espiritualidade, ela se tornou um caminho, né? Um caminho de postura, um caminho de decisões. Porque quando a gente pensa na espiritualidade, de uma certa forma, nós estamos pensando no nosso interior, independente da sua fé, da sua crença, da sua religião. Porque a espiritualidade em si é a forma também hoje, no dia a dia, como eu me conecto comigo mesmo, com o meu interior. Eu posso abarcar da espiritualidade, por exemplo, na cozinha, quando eu estou fazendo uma comida, ou dentro de uma sala de aula, quando eu estou lecionando. A forma como que eu trato o meu espírito, né, a minha alma, o meu interior, nessa relação com as pessoas, aí está um termômetro que nós denominamos como espiritualidade. Qual que é o nível ou qual que é a sua espiritualidade nas relações, né? E daí quando a gente pensa nisso, a gente entende que a espiritualidade, ela literalmente é esse caminho de interiorização e de busca do autoconhecimento com a sua religião, com a sua fé e com a sua crença. A espiritualidade é o nosso tempero, ela deveria ser o nosso tempero, essa busca de reconhecer internamente, de conhecer o espírito no dia a dia, ela deve ser o tempero das relações, da moral, da ética. Né? Então, é uma forma de filtrar situações, administrar de uma melhor forma conflitos? Sim. E para isso, né, cada um tem o seu segmento. Para isso, alguns no catolicismo, por exemplo, buscam os santos. No espiritismo buscam os seus mentores, né? O budismo busca também aquele autoconhecimento, estado meditativo e a reflexão. Se a gente for pensar, quando a gente fala em espiritualidade também, ela ganha o quê? Ela ganha um suporte, uma suportabilidade para as minhas dores, para os meus desafios. Eu recorro a esse intangível, né? Eu recorro a esse intangível para ter suportabilidade para as batalhas do dia a dia. De uma forma geral, Marco, como é que você acha que o povo, as pessoas estão olhando a espiritualidade nos dias de hoje? O mundo mudou muito, né? Nós tivemos várias revoluções no mundo, mas revoluções comportamentais. Hoje, o mundo está muito mais acelerado do que antes. Eu costumo dizer que quando você precisava de uma informação há um tempo atrás, você ia numa banca de jornal para pegar o jornal lá no domingo e no sábado para saber o que está acontecendo. Ou você acompanhava uma notícia no rádio e tinha horário para você acompanhar isso. Tinha horário do jornal na TV. Hoje nós somos bombardeados no dia a dia com muitas informações em tempo real. O mundo se tornou mais acelerado. A tendência da humanidade ou do ser humano de se desconectar consigo mesmo e com o divino é maior. Porque você vive naquela correria do dia a dia, você vive na busca de metas, de objetivos o tempo todo. Todo mundo correndo o tempo inteiro. E pouco tempo para você se olhar para dentro. Eu acho que daí nisso nós temos, dentro do estado psicológico, uma massa doente, né?
doente psicologicamente, somatizando várias coisas por conta de dores, relações e várias coisas que acontecem no dia a dia. Nesse momento, eu acho que quando a dor ela se torna muito forte e não tem a tal suportabilidade, daí recorre à espiritualidade. Toda e qualquer pessoa tem uma missão espiritual aqui na Terra. A primeira missão que a pessoa tem é com ela mesma. A gente, às vezes, quando escuta isso, né, principalmente dentro de um contexto espiritual, nós imaginamos que a missão, e literalmente a missão, ela tem que estar relacionada a um grande feito. A pessoa tem que vir e a missão dela tem que ser grandiosa. Não é bem assim. A primeira missão que nós recebemos, quando nós chegamos para essa jornada, é conosco mesmo. E essa missão ela pode ter uma missão que envolve a sua família, uma missão que envolve um ambiente de trabalho, mas toda a missão ela tem um objetivo principal, que é o autoconhecimento. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Nossa, mas essa missão é a missão para com o Gil, com a comunidade e tal. Mas no primeiro momento ali tem um processo de aprendizado. Ali tem um autoconhecimento. Toda missão que você desprende para ajudar o próximo, ou simplesmente que seja o seu cotidiano, aquelas pessoas que são depositárias na sua vida, seu filho, sua esposa, ou ambiente de trabalho, como eu já falei, tudo isso são ferramentas, são depositários que são colocados na nossa mão para a gente exercer a nossa missão. E quando exercemos essa missão, nós estamos tendo um processo de autoaprendizado. Então, a primeira linha de raciocínio que eu acho que é fundamental é entender a primeira missão ela está em mim. Porque se eu cumpro a missão de forma correta, é um aprendizado para o meu espírito, para a minha alma. É a alta envergadura, é o meu crescimento. Né? Porque, por exemplo, uma professora numa sala de aula, se ela literalmente ela se dedica com aquilo, com amor, e cria um processo de aprendizado e principalmente colocando impressões positivas na vida dos seus alunos, olha que missão linda. Mas antes de tudo, dela contribuir com a formação do aluno, essa troca está contribuindo no primeiro momento com o espírito dela. E às vezes a gente foge disso, né? A gente acha que a missão está muito mais ligado ao fora do espírito, mas não dentro do espírito. Você falou sobre dores agora há pouco, Márcio. Muitas pessoas falam que dores, sofrimentos muito fortes são causados por causas de vidas passadas. Uhum. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem vários aspectos que a gente pode avaliar isso. Né? O primeiro aspecto é dentro do espiritismo, budismo e essas religiões que acreditam que tenham o fundamento reencarnacionista, né? Sim, é possível você ter vivido coisas e agora você vive um processo de provas e expiação. Provas é o quê? São coisas que você vai ter que fazer de novo nessa existência. Expiação é aquilo que não deu certo na outra vida e de repente agora você tem que, de alguma forma, reviver e fazer isso novamente. Então a gente tem essa fundamentação. Mas eu procuro também, dentro de uma certa reflexão, quando a gente se discute isso, pensar que tem muitas coisas no dia a dia que nós cometemos, que nós fazemos no nosso dia a dia, que tem a causa e o efeito. E muitas vezes a gente atribui isso a coisas do passado, a vidas passadas. Mas tem muitas coisas que nós acordamos de manhã, né? Uma posição negativa ou com uma atitude imoral, sem virtude, o resultado disso não é bom. E daí logo vem a dor, logo vem o sofrimento, daí eu começo a culpar a espiritualidade, eu começo a culpar a minha fé, culpar a minha religião, achar que eu estou sofrendo algum tipo de contaminação, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes nós provocamos muitas coisas na nossa existência. Como é que você enxerga a continuidade? As pessoas, de uma forma geral, como é que a espiritualidade olha esse lado? Eu penso que dentro desse contexto, eu penso numa pedagogia do amor. E a pedagogia do amor, até atribuída a Eurípides Barçanufo também. Todos nós estamos numa escola, num processo de aprendizado. Se no nosso cotidiano, quando você vai para uma série
e você não consegue tirar uma nota numa prova e você tem a oportunidade depois de fazer uma recuperação, de fazer uma DP, né? Por que seria diferente, né? Uma coisa que a humanidade ela concorda em alguns atributos de Deus. Deus é justo, onisciente, onipotente e bom, né? Então não seria justo também, de uma forma, tudo ser condicionado dentro de uma única oportunidade, né? Então eu acredito que toda a alma e todo espírito, ele sim, ele tem a oportunidade de estar galgando cada vez mais conhecimento e evoluindo em si. Marcos, por exemplo, a relação causa-efeito, que muita gente fala. Existem pessoas que, ambiente de trabalho, familiar, de uma forma geral, são pessoas consideradas pessoas más, entendeu? Então, às vezes, elas contaminam determinados ambientes. Como é que a espiritualidade vê a espiritualidade vê essa pessoa? Na verdade, a questão do mal, ela se torna muito relativa dentro de um aspecto. Por quê? Porque tudo que Deus criou, e tudo que Ele fez, Ele viu que era bom, né? Ao longo do tempo, dentro do nosso livre-arbítrio, nós fomos adquirindo alguns comportamentos que se aproximam de um nível de ignorância. Então, o que é a maldade? O que é o mal? É a ignorância referente ao bem. O que é o mal? É a ignorância referente às virtudes, ao equilíbrio, né? As pessoas que vivem dentro desse campo são nada mais, nada menos, pessoas que têm um certo nível de ignorância do que esse é bom. E daí vem, né? O mal existe? De uma certa forma, não. O que existe é a ausência do bem, né? Por quê? Por que você tem em ambientes pessoas que buscam a bondade, buscam o equilíbrio e buscam fazer o bem? E por que você tem pessoas que, de uma certa forma, como você disse, ela está dentro desse contexto de maldade? Daí a gente tem que entender uma coisa. Cada um, eu, você, o pessoal que está no estúdio, todos, nós carregamos mundos dentro de nós. E esse mundos que nós carregamos dentro de nós não é só o nosso mundo. É um mundo de pessoas também que nos envolveram ao longo da nossa trajetória. E existe aí um condicionamento, uma formação que determina também parte da minha visão de mundo, do meu comportamento e da minha própria essência, né? Então, as pessoas que estão na maldade, né, são pessoas que têm uma certa ignorância do que é esse estado de espírito. Elas não conseguem, por uma ignorância, pelo processo de socialização, pelo processo de formação, por um histórico, né? Por um histórico. Daí você vem, daí a gente pensa dentro de uma linha de raciocínio, todos terão oportunidades, sem exceção. Todos terão. Porque não tem boas oportunidades também. Boas oportunidades. Todos terão boas oportunidades. Seja nesse espaço de tempo ou em outro espaço de tempo. Marcos, o que são mentores, entidades? Dentro de um contexto mais amplo, ao longo da existência da humanidade, toda vez o ser humano ele buscou entender o divino. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quando a gente tinha as grandes batalhas, a gente estuda as grandes batalhas, você pega os espartanos, enfim. Nós tínhamos os oráculos, onde o ser humano, cada clã tinha a sua consulta e buscava entender o etéreo. Quando nós pensamos de uma certa forma, nós somos tutelados. Por que nós somos tutelados? Porque isso faz parte do amor divino, do amor de Deus. Então você pode dar um nome que você quiser. Alguns falam anjo da guarda, outros mentores, guias, protetores. O que são isso? São nada mais auxiliares. Espíritos que nos auxiliam no dia a dia, né? Nos dando discernimento, nos dando intuição, mais evoluído que cada um de nós, tá? Para ajudar a gente nessa trajetória que eu falei, no conhecimento dessa totalidade da bondade, da moral do Cristo, como várias religiões falam. Então, de uma certa forma, quando a gente pensa nesse cenário, são um grupo de apoiadores. Mas
Esse grupo de apoiadores, ele funciona também de acordo com a nossa frequência. Tem pessoas, né, que no dia a dia, como você disse, vive na maldade, na arrogância, na prepotência, né? Como é que funciona essa intuição? Qual a frequência que eu estou produzindo para mim? Qual o magnetismo que eu estou produzindo para mim no dia a dia? O que eu quero que se aproxime de mim, né? Então isso também dita as regras desses auxiliares. Eu costumo dizer que a gente tem os coaches aí 24 horas por dia do nosso lado à disposição para nos ajudar. Quer dizer, ditar as regras, esses auxiliares, no caso os mentores, as entidades, os próprios espíritos. Então você, de certa forma, tem que ter uma ligação com eles. Sim. Crer, acreditar, Sim. E de uma certa forma, intuindo, conversando com eles. Sim. Se no mundo material funciona mais ou menos assim. Quando você vai numa consulta médica, você vai, o médico é muito bom, você tem ótimas referências do médico, por exemplo. E de repente você está lá na consulta, você não consegue ter uma conexão com o médico. O jeito dele não te agrada, né? A forma com que o médico está conduzindo não é do seu interesse. O seu comportamento não agrada o médico também. E sai aquela consulta horrível. Você não vai voltar, provavelmente, porque não teve conexão. Se no nosso dia a dia nós precisamos de conexão com as pessoas para a nossa produtividade, nós precisamos de conexão com os nossos familiares, nós precisamos ter essa relação, essa conectividade. Por que o intangível, o etéreo seria diferente? Tem que ter essa conexão, né? Tem que ter esse pensamento, né? Conectado com, como você diz, com as entidades, com a espiritualidade, com os mentores. Você precisa. Marcos, há pouco tempo passou uma novela, na realidade essa novela passou em 1994, foi um ícone, uma das maiores novelas de todos os tempos da Rede Globo, que foi A Viagem. E agora, há pouco tempo, ela foi reprisada no meio da tarde, também com uma audiência incrível. E um dos personagens dessa novela se chamava Alexandre, foi um espírito obsessor realmente que, de uma certa forma, prejudicou muita gente. Ele tinha como meta principal o mal. Como é que isso existe? Como é que você vê? Quando a gente vê a questão religiosa desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e outras literaturas, sempre tem a presença disso, né? Do espírito, né? O espírito que tomou conta de um corpo e daí Cristo. Então a gente tem várias referências em relação a isso. Tá, nesse ponto a gente tem sim. A gente tem uma influência e muitas vezes eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Isso é um ponto. Mas outro ponto também que eu acho que é mais valioso do que tudo isso é por que isso acontece, né? Por que isso acontece? Você tem dois fatores aí. Você tem, vamos dar um nome de espírito, você tem um espírito que não se encontrou, você tem um espírito que está em um outro estado vibracional que não é bom, e por isso que ele tem o desejo de prejudicar, porque ele não encontrou ainda uma envergadura suficiente da bondade, né? Do equilíbrio, né? Então esse é um ponto. Então, do outro lado, você tem alguém também, vamos falar dessa forma, alguém também, um espírito que não chegou ao ponto que deveria chegar. Ok. E do outro lado, o que você tem? Muitas vezes nós temos do outro lado também, nós que estamos na matéria, né? Não bom. Não na positividade, não no pensamento positivo, não na bondade. Por isso que quando, hoje se fala muito nisso, né? Em você, na meditação, né? Em você buscar a sua interiorização, o estado de prece, o estado de oração. Por que isso é proteção? Por que isso impede isso que você está falando? Porque nada mais, nada menos, você se blinda energeticamente. Isso é um ponto. Outro ponto, seu pensamento não permite essa conexão. Porque quando você está com elevado, dificilmente se permite algo negativo tomar conta do seu pensamento. E essas interferências espirituais em nós, no dia a dia, o primeiro ponto de ataque é o pensamento. Porque eles têm acesso ao nosso pensamento. E o que eles vão? Onde começa esse trabalho? Começa aquilo que você tem de pior. No seu calcanhar de Aquiles. É ali que é o ataque. Se eu sou uma pessoa promíscua, é ali que ele vai atacar. Se eu tenho algum vício, é ali que ele vai atacar.
O mal, ou a ausência do bem, o mal ele não ataca na sua positividade, naquilo que você tem de melhor. Ele ataca e potencializa aquilo que você tem de pior. É ali que ele vai. É ali que ele vai trabalhar. Porque daí ele potencializa isso e faz você perder o equilíbrio. Então, dentro do que você está falando, então uma pessoa que diariamente vive ao lado do mal, entendeu? Então, ela praticamente está perdida. Possivelmente, perdida não está, porque todos nós temos oportunidade de melhorar, de crescer e de evoluir. Todos nós temos uma oportunidade de em algum momento tocar a centelha de luz e modificar, e se modificar. A oportunidade é para todas, né? Como ele diz, não fica nenhuma ovelha para trás, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é até um olhar de caridade que a gente tem, que tem em algum momento para essas pessoas, porque o ambiente, a psicosfera que ela está criando ao redor dela não é algo positivo. Vou te dar um exemplo. Em algum momento você chegou num ambiente e você passou mal, ou você quis sair? Exatamente. Por conta disso. Nós temos esse campo energético que produzimos. Com certeza você teve a sua carreira e você provavelmente lembra de momentos que você entrava no seu ambiente de trabalho e tinha dia que estava muito legal, mas tinha dia que você não via a hora de chegar em casa e não conseguia nem conversar com determinada pessoa. Então, num momento como esse, Márcio, por exemplo, isso é muito comum no dia a dia das pessoas que chegam, realmente o ambiente carrega, entendeu? Você se sente mal. Como agir num momento desse? Eu acho assim, né? Tem duas situações. Primeiro, se você estiver muito bem, você não consegue nem ficar num ambiente desse. Exato. Mas isso é, de uma certa forma, uma coisa positiva. Porque o seu campo, o seu magnetismo, o que você está vibrando fluidicamente, já não permite que você esteja nesse ambiente. Então você já sai, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. O outro lado é a conexão religiosa e espiritual. Porque tem situações que você não consegue. Como é que você vai fazer? Não tem, você tem que trabalhar com a pessoa. Você tem que estar do lado da pessoa. Daí sim vem o contexto que a gente começou a falar, da espiritualidade. E como que sair de uma situação? Tem vários momentos, né? A nossa mente é uma mente brilhante, né? Você consegue entrar no estado de prece, você consegue se recolher e se proteger, você consegue fazer uma oração, você consegue pedir um apoio para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para o seu protetor. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente pode fazer. Mas tem uma ferramenta muito interessante em relação a isso. Eu não falo nem uma ferramenta, mas é um olhar. É o olhar de olhar para ele como espírito. Alguém que está tentando. E partindo do pressuposto que todos nós passamos por um processo de evolução, então, em algum momento eu também estive nesse lugar. Essa situação que eu estou vendo, esse estado que eu estou vendo, em algum momento eu passei por ali. Principalmente quem acredita dentro dessa teoria reencarnacionista, né? Marco, tem pessoas que têm um nível maior do que outras pessoas em termos de espiritualidade? Sim, sim. Porque isso envolve jornada, aprendizado e imortalidade. Quem acredita na imortalidade, então você entende que você passou por vários desafios, você passou por várias histórias, por vários pontos. E você carrega ali, né, um manual de instrução e, ao mesmo tempo, muitas experiências. E a gente percebe isso no dia a dia. Da mesma forma que a gente percebe outra coisa, a gente percebe. Você já conversou com alguém que você tem vontade de ficar o dia inteiro conversando? Como tem pessoas que, pelo amor de Deus, tem vontade de você não ver nunca mais. Exatamente, porque ali envolve essência. E eu penso, sabe, Gil, que a humanidade está indo por esse caminho. Entender que a essência ela se torna importante. Vamos pensar hoje no que acontece dentro do processo de coaching, por exemplo, treinadores. O que eles atacam em primeiro momento para fazer a pessoa alcançar o sucesso, a prosperidade? É o interior. É ali dentro que eles trabalham. No fundo é. É a essência. É o nível de pensamento, alteração do mindset, de pensamento e tudo mais. Isso, se você for pensar, é muito intangível. Marco, qual é a principal função de um centro espírita?
é uma casa de apoio, é um centro de recuperação e de despertar, né? E eu atribuo isso não só a uma casa espírita, mas todo templo religioso. Deveria ser esse o papel, o despertar, o religare, né, de religião, né? O religare com Deus, a conexão com Deus. Se você for pensar, os templos, eles nascem do quê? Eles nascem a partir do momento que a humanidade tem a necessidade de um espaço de reconexão, de descoberta. Quando você estuda o Egito, você percebe isso, né? Você vai lá para todo aquele universo grego, você também da Grécia, você também percebe isso. Qual que era o sentido? Eu tenho um espaço sagrado. E esse espaço sagrado é um espaço que eu não tenho interferência, é meu e dele, é nosso. É um canto de intimidade. Mas, né, quando a gente pensa em Cristo, ele não formou o templo, ele não construiu o templo. Mas o homem, dentro do seu livre-arbítrio, dentro do seu nível de consciência, ele tem que ter um espaço dele, que não seja o espaço natural do dia a dia. Porque quando você pensa em religião, no nosso pensamento a gente já associa com algo imaterial, divino e além de mim, superior. Então, não pode ser um espaço que eu estou no dia a dia inserido. Embora, né, todos nós podemos se conectar e tem esse momento que nós temos dentro do templo religioso, de uma casa espírita, de uma igreja, todos nós temos essa oportunidade de fazer esse religar e essa conexão com Deus ou com aquilo que eu acredito em qualquer lugar que eu esteja. Mas o ser humano, ele precisa desse espaço, do espaço físico, porque quando ele passa pelaquela porta, ele entende que agora eu estou em outro universo, em outra dimensão. É literalmente como ele estivesse entrando na casa daquele divino que ele acredita. Marcos, como que a espiritualidade vê o suicídio? Com compaixão. Com compaixão. Por quê? Quando a gente pensa no suicídio, o autoextermínio, né? Você pensa em dor no primeiro momento. Você pensa em alguém que não teve a suportabilidade de uma dor. Alguém que não teve a suportabilidade de conseguir passar por aquilo e vencer aquilo, né? E uma pessoa, quando ela chega nesse ponto, é porque ela também perdeu todas as esperanças. Todas as esperanças. E isso foi maior do que ela, né? E de uma forma pessoal, pelos estudos, embora eu tenha vários amigos que não pensam da mesma forma, mas eu penso no primeiro momento de compaixão. Eu não penso num Deus com um chicote na mão, né, condenando. Eu não penso em um nível de espiritualidade sacrificando esse espírito, essa alma. Eu não penso nisso, porque eu acredito que Deus tem esse olhar misericordioso. Ele consegue entender isso. Agora, é lógico que, vamos pensar, está mais do que provado isso, tudo é nível de consciência, né? Então a gente estava falando, tem um espírito mais evoluído que o outro, tem uma pessoa mais... São níveis de consciência mais depurado. Alguém que chega nesse nível, ele precisa depurar um pouco mais o nível de consciência e saber lidar com as dores. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai dar oportunidade para isso acontecer. Assim como uma professora, ela pega o lápis na sua mão para treinar você na sua caligrafia. Você fica com a mão dura, às vezes, o lápis toquinho ali, para você tentar aprender muitas coisas. Eu vejo esse processo no intangível. Eu não vejo um processo condenatório, né? Porque não teria sentido. Qual que é o sentido? Você vem, você sofre, você tem uma única oportunidade, você se desgasta e acabou. Bondade, misericórdia, onisciente, onipotente, justo e bom, onde está tudo isso, né? É alguém que errou, mas errou consigo mesmo no primeiro momento. Não é um erro diretamente com Deus, do meu ponto de vista. É com Ele. E Ele vai acertar isso com Ele, né? Então, lógico que dentro dessa questão, Gil, você tem várias tangentes, várias opiniões em relação a isso. Mas eu acho que é alguém que estava caminhando e caiu.
E agora, qual que é o papel? Vamos ajudar a levantar e vamos caminhar novamente. Marco, qual a principal diferença entre religião e espiritualidade? Boa pergunta. A religião está muito mais ligada à estrutura. É aquela que dá estrutura, aquela que constrói o meio, né? Então a religião, ela está muito, por mais que a gente tenha essa questão do latim, né, do religare e tal, mas a religião, ela se torna a estrutura hoje. Ela se torna um manual de instrução. A espiritualidade, ela é o caminho. A espiritualidade já é a transformação interna. Eu costumo pensar e imaginar, né? Às vezes quando eu estou conversando com alguns jovens em relação a isso, e o exemplo que eu dou é mais ou menos assim. A religião é uma ponte que liga você de um lugar ao outro. Mas nessa ponte, você vai ter pessoas que vão te dar uma fruta, você vai ter pessoas te dando uma água, porque a ponte é longa, é muito longa essa ponte. Uma ponte bem extensa. Você tem uma longa caminhada. Então, nessa ponte, você tem alguém ali te dando uma fruta, te dando uma água, te dando um guarda-chuva no momento de sol ou de chuva. Você tem vários movimentos e várias relações que acontecem nessa ponte. Eu acredito que esse movimento que acontece nessa ponte, esse suporte que você tem no caminhar dessa ponte, é a espiritualidade. Mas toda e qualquer pessoa tem um nível de mediunidade? Todos nós temos... O que é a mediunidade? É um intercâmbio. O que é a mediunidade? É você conseguir ter essa conexão com o espiritual. É lógico que, conforme você vai praticando e conforme também você vai se permitindo, isso vai aumentando essa conexão, né? Mas nós temos, a gente pode, por exemplo, pensar numa mediunidade ou nesse intercâmbio com as nossas intuições, Gil. É um tipo de manifestação do seu mentor, do seu anjo da guarda, do seu protetor, enfim, do divino, do etéreo. Quantas vezes você vai pegar um caminho e não vou por aqui não, melhor ir por aqui. Você fica sabendo lá na frente que teve um acidente, você ia ficar 3 horas paradas, isso e aquilo. Então todos nós temos essa conexão. É o famoso livramento. É livramento. E Mas qual que é, num momento difícil, dentro da espiritualidade, de que forma a pessoa deve orar? a oração, ou a prece, ela precisa ter uma substância muito importante, que não é fácil para ela ter efeito. Ela precisa ter algo que nós conhecemos como vontade, né? Como vontade. E isso independe do lugar onde você está, do momento em que você está vivendo. E essa vontade, alguns atribuem até o nome de fé. Eu acho que a prece com eficácia é aquela que vem do coração. Essa faz sentido. Porque para a espiritualidade, para Deus, para os santos, para o divino, enfim, está tudo descortinado. Eles conhecem o nosso coração. Então, por isso que a prece é algo íntimo. Ela tem que ser íntima. Porque ali você está no momento que você está descortinado. Não tem necessidade numa prece você esconder algo. Porque não está nada escondido. Não tem necessidade numa prece de você poupar palavras referentes à sua dor. Porque eles sabem da sua dor. Não tem sentido numa prece você querer falar palavras bonitas ou você pegar textos maravilhosos. Porque o que eles estão vendo é literalmente aquilo que você está passando. Né? E eu acho que ela tem que ser uma entrega sincera, verdadeira e com vontade para surgir efeito. Como você define a fé? A fé é uma descoberta para mim. Por que eu acho que a fé é uma descoberta? Porque a fé é você acreditar sem ter certeza. A fé é você acreditar na dor. A fé é quando você está naquele penhasco, né? E alguém está falando para você, e quando eu falo alguém, o seu interior,
a sua crença está falando para você assim, pula, mas você não está vendo o que tem lá, você não sabe o que tem. E a fé está te dizendo, a senhora, a fé está dizendo, pula, tem um rio. Então seria um salto no escuro aos braços de Deus. Um salto no escuro no braço de Deus, perfeito, Gil. É isso. É essa certeza de que vai dar certo. E daí você vê isso, Gil, muito interessante, né? Você vê que isso não está condicionado à cultura, à informação e a conteúdo. Você pode ter uma senhora que mora na roça, ela tem uma casinha simples, um fogão de lenha, talvez nem gás ela tem ali uma horta que ela planta, e ali ela entra em estado de prece todo dia. E ela tem essa prece com vontade, ela tem essa prece, essa entrega, esse mergulho no braço de Deus sem ter certeza, como você falou. Mas ela não tem estudo, não cursou as melhores faculdades, porque a fé está ligada na nossa essência, no nosso interior, naquilo que nós somos de verdade. Marcos, você gostaria de abordar algo que não foi falado aqui? Eu queria falar uma coisa, que é o que falta no nosso dia a dia, que todo mundo está tentando. A gente esquece disso. Nós esquecemos mediante as nossas raivas, nós esquecemos pelas nossas buscas, pelos nossos horizontes, né? Que está todo mundo tentando. E quando a gente vê alguém no leito, no momento de ir, né? Não importa o carro que ele teve, a carreira que ele teve, ele só quer ficar mais um pouco. Porque é inerente ao espírito de querer ficar para ter a oportunidade de continuar tentando. Você pode ver uma pessoa milionária que tem todo o recurso, uma equipe médica, e por mais que tenha toda aquela condição, se você perguntar para ela o que você quer, eu quero ficar mais um pouco. Uma outra linha de raciocínio, que hoje uma pessoa com 60 anos, e você pergunta para ela, o que você gostaria? Eu gostaria de ter meus 18 anos. Você pega para uma pessoa de 35 anos, o que você quer? Eu queria estar com meus 20 anos de idade. Todo mundo quer ter mais tempo. E nessa de querer ter mais tempo, de querer poder vivenciar tudo isso, uma hora você cai, uma hora você levanta, às vezes nesse caminho nós esquecemos que o outro também está tentando. Nós esquecemos que o outro eu já vesti esse sapato, eu já estive nesse lugar. É lógico que a gente tem que sempre estar nos protegendo para não atrapalhar a nossa jornada. Mas quando eu vejo e olho para aquele que mais me destrói, mais me corrói, que tira a minha paz, quando eu olho para ele e vejo, ele está tentando. E eu talvez já estive nesse lugar. A gente começa a ver as coisas de forma diferente. Marcos, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Não perca a esperança em si próprio. A tristeza já matou a muitos, está lá no Antigo Testamento. Não perca a esperança em si. E não perca também a esperança no divino, na proteção, na espiritualidade, na sua história de vida. E eu costumo dizer que as coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente entende a moral da história. Muitas vezes nós estamos vivendo várias situações repetidas. É como você assistir um filme. E de repente você já assistiu um filme com alguém e quando terminou o filme você olha para a pessoa e fala assim, nossa, não entendi nada. Você entendeu alguma coisa? Não. Você entendeu a moral da história? Não. Vamos assistir de novo? Daí você combina, assiste o filme, daí você entende, você não vai mais assistir aquele filme. Quando nós entendemos a moral do que nós estamos vivendo, a moral da história do que nós estamos vivendo, a gente vai galgar outros projetos, outras situações. É importante fazer uma linha de raciocínio, né? É importante esse exame de consciência dia a dia. O que eu fiz pro Gil, eu gostaria que ele fizesse para mim? Esse comportamento que eu tive no dia a dia, é o comportamento que eu gostaria que essa pessoa tivesse comigo? Eu acho que aí a gente já começa a buscar uma outra envergadura de espírito. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que eu acho muito interessante em relação a isso é acreditar que você pode estacionar, mas essa versão nossa é a melhor versão.
com as dores, com o sofrimento, com a tristeza, com tudo que você viveu. Você já fez um download, já deu um upgrade. É a melhor versão. Então, a esperança associada, né, a visão que eu tenho sobre o outro como espírito, né, e o recorrer à espiritualidade sempre, eu acho que é um grande desafio. Um grande desafio. Porque a dor, ela causa movimento, né? O que mais movimenta o animal, o que mais movimenta o ser humano é a dor. Quando vem a dor, ela faz com que cada um de nós se movimente. Ela dá movimento. Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelos teus esclarecimentos. Esperamos que futuramente você retorne. Eu espero ter contribuído. É de grande relevância. Eu espero ter contribuído. Muito obrigado pela oportunidade, né? Quem nos acompanhou também. E com certeza voltaremos para discutir outros assuntos. Sem dúvida nenhuma. TV Saber chega ao seu final. Agradecemos o carinho da sua audiência e da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.